Olá, irmãos e irmãs da IPI do Brasil, que bom estarmos juntos nesse tempo. Deus abençoe a sua vida, seu coração, preparado para tudo aquilo que o Espírito Santo quer realizar na sua vida, na vida da sua casa, família e também, de maneira muito especial, na vida da IPI do Brasil. Como é bom nos submetermos à vontade, à direção e à orientação do Espírito Santo. Eu quero saudá-lo nessa noite com muita alegria, sabendo que nós já recebemos uma palavra abençoadora do pastor Messias Anacleto Rosa, lá da primeira IPI de Londrina, pastor jubilado. Que maravilha de palavra, tocando o nosso coração, falando sobre avivamento e a Bíblia. Também recebemos ontem, na terça-feira, uma palavra direcionadora sobre avivamento e oração do reverendo Adilson Ribeiro, da primeira IPI de Maringá. Que coisa muito boa para o nosso coração, nos dando orientação, direção e, de maneira muito clara, nos ajudando em nosso processo de oração. Sabendo que o avivamento também está dentro dessa direção da oração e daquele que busca ao Senhor. E é muito especial estarmos vivenciando esse momento. Bom, hoje quarta-feira, e eu gostaria de fazer uma leitura da Bíblia com você, uma leitura devocional, para trazer um pouco daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração nessa semana, num tempo tão maravilhoso do Senhor. Bom, eu quero convidar você a ler um texto da Bíblia, no texto de Ezequiel, capítulo 36. Vamos ler nesse texto os versos 25, 26 e 27 e 28. Ele vai nos ajudar um pouquinho. Vamos ver um pouco da promessa a respeito do Espírito Santo e, de maneira mais direta, aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito do Espírito Santo. Nós vamos dar uma olhada nesse texto, uma visão espiritual, devocional, daquilo que Deus tem nos dado. Ezequiel, capítulo 36, verso 25, diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão a terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Muito maravilhoso esse texto. Essa é uma promessa da presença e do poder e do agir do Espírito Santo através do profeta Ezequiel. Conhecemos um pouco a respeito da sua realidade espiritual. O profeta Ezequiel fala sobre a restauração da identidade de um povo perdida por conta do cativeiro babilônico. E nós pedimos agora que o Senhor nos ajude a olhar para esse momento, para esse tempo, com aquilo que Deus tem preparado para o nosso coração. Bom, olha só que promessa maravilhosa. Eu vou limpar vocês. Vocês ficarão puros de toda impureza. A presença do Espírito Santo tem a ver também, claramente. A gente lê esse texto e a gente entende a essência de João 16:8. Quando ele vier, o Espírito Santo, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa função maravilhosa do Espírito Santo de agir em nossa vida. Porém, em vocês o meu Espírito, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Como é bom saber disso, que não é na força do braço, nem das minhas boas intenções que nós vamos conseguir obedecer ao Senhor e caminhar segundo a vontade dele, mas cheios do Espírito Santo. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados.
Essa é a promessa da restauração do povo, para voltar para a sua terra, voltar para o seu lugar e ser o povo de Deus e Deus ser o Deus do seu povo. Como é maravilhoso isso! A necessidade do povo de Israel nesse tempo era de restauração da vida, da família, da cidade, da sua identidade como povo pertencente ao Senhor. Bom, pensar nessa revelação que foi dada a Ezequiel é muito significativa nesse tempo, porque ele fala da presença do Espírito. A restauração é uma obra do Espírito Santo. Como é essa obra? Como Deus pode ver e enxergar o seu povo e, na visão do profeta Ezequiel, como Deus quer fazer isso? Bom, aí nós temos que ir um capítulo a mais para o texto e olhar para o capítulo 37, verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Esse texto é maravilhoso. Esse texto, quando a gente olha para ele, a gente enxerga muito mais do que simplesmente aquilo que ele está relatando, porque é isso que o Espírito Santo quer nos mostrar. O Senhor leva Ezequiel para ver a realidade espiritual, como Deus enxerga o ser humano em seu pecado e como ele precisa da presença do Espírito Santo que gera vida. Essa é uma das terminologias do Espírito Santo no Novo Testamento. É o Espírito de vida, o Espírito que dá vida, o Espírito que gera a vida. Maravilhoso! Ezequiel capítulo 37, verso 2 diz: ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Nós temos uma outra ligação aqui muito especial do Espírito Santo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. É claro que nós estamos vendo aqui dentro de um ambiente da profecia, do profeta que se levanta e diz: assim diz o Senhor. E essa palavra vem de encontro com a necessidade, com os sonhos e com aquilo que Deus quer para o seu povo. O verso 5 nos ajuda a entender isso. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Que palavra maravilhosa! Essa é a profecia que era dada ao profeta para ser ministrada, falada, profetizada ao povo. Bom, o que o profeta faz então? Verso de número 7 do capítulo 37 de Ezequiel. E nós queremos entender isso. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Que coisa
maravilhosa. Deus está nos dando essa orientação. Profetize ao Espírito, profetize o Filho do Homem. E essa palavra foi dita e o profeta profetizou, falou. Verso de número 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Na verdade, essa era a palavra que o povo de Israel falava uns aos outros a respeito do exílio babilônico, a respeito do tempo de sofrimento, de luta, de angústia que eles estavam vivenciando. Parece que Deus se esqueceu da gente. Parece que Deus nos abandonou. Nossa esperança se foi. Vemos aqui uma ação maravilhosa do Espírito Santo, de gerar em nós uma nova esperança, a esperança que não confunde, a esperança que vem do Senhor. A realidade que eles estavam vivendo era de sofrimento e de luta. Fomos exterminados. Verso 12 continua o profeta dizendo: por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Que profecia maravilhosa! Que palavra restauradora! Deve ter restaurado o ânimo, o vigor. Eles devem ter sonhado com isso, pensado, esperado, desejado essa presença tão especial do Senhor, restaurando a vida deles, tirando eles do exílio, trazendo de volta para casa, para sua terra. Ah, mas isso também nos remete a Jesus Cristo. Isso também nos remete ao tempo de Jesus, ao seu ministério, ao seu trabalho, à sua obra e também à sua morte na cruz. Trarei vocês de volta. Farei abrir os seus túmulos. Mateus capítulo 27, versos 51 e 52, faz um rebuliço santo ali na cidade de Israel, na cidade de Jerusalém, em Israel, quando, depois da ressurreição de Jesus, alguns túmulos são abertos naquela cidade. Ah, que coisa maravilhosa! Depois você dá uma olhadinha lá no texto. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Como é bom saber que Deus está olhando para as nossas necessidades, olhando para a nossa vida, olhando para as nossas realidades. Esse texto do verso 13 também é uma esperança escatológica, que fala sobre a ressurreição do nosso próprio corpo. Quando eu fizer sair dos seus túmulos, vocês saberão que eu sou o Senhor. Que palavra foi essa dada também pelo Senhor Jesus? Verso de número 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz. Seus companheiros, palavra do Senhor. O Senhor nos fará companheiros dele, amigos do Senhor. Sabemos que vamos herdar essa terra, a terra que o Senhor nos prometeu dar. Que coisa maravilhosa! Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Glórias sejam dados ao Senhor. Como é bom experimentar essa palavra maravilhosa. E nós esperamos, confiamos no Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa. Quando celebramos a semana de Pentecostes, esperamos e celebramos essa esperança que se renova no meu coração e também no seu. Eu e você somos convidados a orar, a aguardar, a ver aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida.
É claro que eu e você já temos a presença do Espírito quando nós nos dobramos diante da palavra e do poder do Espírito, quando ele nos convence do pecado, do nosso pecado, da justiça do Senhor e também do juízo do Senhor. Nós nos dobramos diante dessa presença maravilhosa de Jesus e confessamos Jesus ser o Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo faz morada em nós e nós temos como igreja, como crentes em Cristo, uma tarefa agora maravilhosa, que é viver o fruto do Espírito, que é encher a nossa vida com a presença e com a manifestação no dia a dia da vida cristã. Como é maravilhoso isso! Eu e você somos incentivados a orar, a buscar, a clamar, a nos dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, nós queremos transbordar no Espírito, nós queremos andar no Espírito, nós queremos cantar, adorar em Espírito e em verdade ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Jesus, o nosso Senhor, e ao Espírito Santo que habita em nós e que ministra a nossa vida. Que semana maravilhosa! Eu e você somos chamados a clamar, a buscar, a orar, a interceder. Faz a tua obra, aviva a tua obra na nossa vida. O Movimento Nacional de Oração, ele está colocado pelo Senhor e pelo Espírito Santo de Deus para gerar, para trazer não só a vontade de orar, não só o plano da oração, mas as estratégias de oração. Nós não temos controle sobre o Espírito Santo, ele é livre, ele é o vento que sopra onde quer. Mas como Movimento Nacional de Oração, nós queremos criar estratégias, maneiras, formas pelas quais todos os crentes, todos os cristãos que amam ao Senhor e que estão afiliados à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, elas sejam impulsionadas, orientadas, possam orar em unidade. Por isso nós temos nas torres de oração os pedidos para que a igreja, para que a IPI do Brasil seja uma igreja que ore em unidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu e você somos chamados para experimentarmos esse tempo de desafio. Receba essa palavra. Hoje você vai receber mais uma palavra do reverendo Timóteo Carriquer. Vai ser uma bênção do Senhor para a sua vida. Desafio do Senhor. Um desafio abençoador, maravilhoso. Eu quis apenas e tão somente trazer para você uma leitura devocional desse texto do livro de Ezequiel. Quão profundo, quão maravilhoso é esse texto. E como nos remete à presença de Cristo ressurreto. Que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida. E que você, através da presença e do poder do Espírito Santo, possa viver uma vida santa, frutífera e abençoadora, onde o Senhor te levar. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na empresa, seja onde o Senhor te levar, na sua igreja, seja para a glória do Senhor. Deus assim abençoe a sua vida. Vamos ao tempo de ministração com o pastor Timóteo Carriquer. Deus abençoe a sua vida. Até mais. Tchau, tchau. Olá a todos, meu nome é Timóteo Carriquer. Eu estou aqui para trazer alguma reflexão sobre a importância da oração para a renovação e para a missão da igreja. Logo antes da pandemia, eu publiquei um livro que chama O que é Igreja Missional. E lá nós vemos como a igreja cresceu maravilhosamente durante os primeiros 300 anos da sua vida, durante duas grandes pandemias. Isso nos levou a fazer uma reflexão sobre quais são as características de igrejas missionais, especialmente igrejas missionais no Novo Testamento. Características que eles têm em comum, que poderemos deduzir
que são características essenciais. Eu cheguei a 5, 6, 7 características. Uma delas não foi surpresa nenhuma. Era a importância de uma vida de oração. Eu queria compartilhar um pouco sobre cada uma dessas igrejas e a significância de oração para a missão de cada uma dessas igrejas, como essas igrejas foram missionais. A primeira foi a igreja de Antioquia, pelo menos a primeira que eu trato aqui nesse livro. Sabemos que através de Antioquia o evangelho percorreu a partir de Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas e outros, por todo o Império Romano. E tudo isso porque era uma igreja, entre outras coisas, uma igreja de oração. Lemos no capítulo 13 que essa igreja estava de acordo que havia a direção do Espírito Santo para enviar Paulo e Barnabé em uma missão. Eles perceberam a direção do Espírito Santo, certamente através de uma vida de oração. De repente, também alguma discussão ou conversa a respeito da interpretação das Escrituras, mas certamente a oração era um fator que fez com que essa igreja abriu mão da nata da liderança para iniciar o seu projeto missionário até os confins do mundo naquela época. Depois de Antioquia, nós pensamos um pouco sobre a igreja de Roma. Na verdade, são várias congregações, provavelmente por trás das cartas aos romanos, e nós vemos que a carta tanto começa com oração, Paulo orando no capítulo 1, versículos 8 a 15, quando terminando no capítulo 15, versículos 25 a 27, com louvor e adoração. Ele até conclui aquela parte inicial de Romanos, capítulos 1 a 11, a parte mais, digamos, teológica, conclui com uma doxologia belíssima de louvor e adoração, uma oração a Deus que Ele esteja com eles. Isso seria uma igreja missional. Ainda tem a igreja de Filipos, a igreja que era a menina dos olhos do apóstolo Paulo. Esta era uma igreja de oração e de adoração. Paulo diz no capítulo 4, versículo 6, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peça a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Esta é uma igreja que adorava desde o início da sua caminhada, algo que nós lemos do livro de Atos, Atos capítulo 16, versículo 14. A carta, de repente, através de oração, que Paulo entrega aquele belíssimo hino de adoração a Cristo, no capítulo 2, versículos 6 a 11. E temos também a igreja de Éfeso, ou pelo menos a carta aos Efésios. Eu faço essa pequena correção porque essa carta provavelmente não foi escrito a Éfeso. Os primeiros manuscritos não têm a Éfeso no original. É bem provável que era uma igreja circular que com certeza teve bastante influência na igreja de Éfeso eventualmente. Mas de qualquer maneira, nós vemos essa segunda característica de oração e de adoração nessa carta aos Efésios. E Paulo mesmo dá muitos exemplos de oração através dessa carta. Logo no início, capítulo 1, versículos 15 a 23, Paulo dá graças a Deus pela revelação do mistério de Deus em Cristo Jesus de fazer unir nele próprio todas as coisas. E para que isso aconteça, ele deu à igreja
como suas mãos e como seus pés. Então nós vemos a importância de oração. Também no capítulo 3, versículos 14 a 19, Paulo novamente ora a Deus, reconhecendo a paternidade de Deus sobre todos os povos, enquanto único e verdadeiro Deus. E finalmente, no final da carta aos Efésios, quando ele faz aquela reflexão sobre a armadura de Deus, usando várias metáforas, as metáforas todos desembocam num apelo de orar missionariamente, ou seja, orar, toda a armadura de Deus é como se fosse uma capacitação para a oração, para que Paulo tivesse um bom testemunho quando ele estava na sua prisão. E finalmente, todos nós sabemos bem o exemplo da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2, lá no final, como através da oração parecia que a própria igreja se sacudia. Eu me lembro como jovem num evento carismático no norte dos Estados Unidos, onde todo mundo estava orando com muito fervor. O ambiente foi diferente, era difícil descrever. Parecia que o lugar estava meio balançando. Era mais uma impressão do que talvez um terremoto físico, algo semelhante. Mas o ambiente era que aquele fervor de oração levou para um momento muito, muito especial. E certamente no caso da igreja de Jerusalém, o evangelho saiu para toda a Judeia e eventualmente para os confins da terra. Então, gente, oração não só faz parte do nosso discipulado, não faz apenas parte de uma igreja que procura se renovar. É essencial, porque na oração nós estamos em conversação com Deus. E em conversação com Deus, temos mais possibilidade de discernir corretamente a sua palavra, de entender a direção sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja local, e para ser renovado por Ele próprio, pelo seu Espírito. Então, que essa exortação não seja apenas uma exortação, mas que redonde em uma oração mais efetiva, mais pessoal, ao longo do dia, à medida que a gente vê as necessidades e lembra da grandeza e da maravilha do nosso grande Deus. Forte abraço para vocês. Deus abençoe.